Olá, aqui é Fábio Tel e nesse vídeo eu quero falar sobre como eu protejo o parafuso do Hyrax na hora de fazer a solda. Existem algumas técnicas diferentes, alguns materiais diferentes, eu quero mostrar para você como é que eu faço. Para mim é uma maneira bastante prática, bastante eficiente, quero compartilhar com você. Então acompanhe aí comigo. Bom, o meu preparo para a solda inicia aqui da seguinte maneira. Aqui o Hyrax já está posicionado, esses outros fios, os outros elementos que são necessários do aparelho já estão posicionados. Eu pego cera 7 derretida e derramo aqui sobre o parafuso. Essa cera ela tem um papel bastante interessante. É para evitar que o material que eu vou utilizar para isolar o parafuso de todo o calor, para evitar que esse material entre nesses furinhos, em todos esses cantinhos do expansor. Então fiz aqui essa lâmina de cera e agora eu utilizo o gesso. É o gesso comum. Então eu misturo a água aqui nesse frasquinho, faço uma mistura bem fluida de gesso e água. Seria bem mais mole do que se eu fosse vazar uma moldagem, por exemplo. Então faço essa mistura e assim eu aplico aqui sobre o modelo, sobre o expansor. Ele vai ter uma função dupla. Uma é evitar um superaquecimento do expansor e também evitar que esse expansor se movimente, porque ele está aqui fixado com cera. A hora que eu começar a aquecer com o maçarico, a cera fatalmente vai derreter. Se eu não tiver o parafuso bem fixado com alguma outra coisa, o parafuso vai sair da posição. Então, tanto o parafuso quanto esses outros fios, então se aqui houvessem gancho para tração reversa, eu também ia dar um jeito de fixar esse gancho com gesso, deixando livre apenas o ponto da solda. Eu posso colocar um pouquinho aqui no meio, nem é necessário para fixar o fio, ele já está fixado aqui nessa extremidade. Mas é interessante para evitar que ele queime muito aqui no meio. Então, o gesso ajuda também a não queimar os pontos onde você não quer a solda. Aqui caiu um pouquinho de gesso na banda, não tem problema, é só tirar um pouquinho. Então, com relação ao evitar o superaquecimento do expansor, quanto mais molhado estiver esse gesso aqui, melhor. Por isso, às vezes, se eu tiver que preparar vários aparelhos para solda, aqueles primeiros onde o gesso já começou a dar uma secadinha, eu jogo até um pouquinho de água, que é para esse gesso ficar bem molhado, ele vai proteger mais ainda o expansor do excesso de calor. Depois que eu fiz esse preparo, eu venho com o fluxo de solda. O fluxo tem um papel bastante importante de fazer a solda espalhar. Se não tiver o fluxo também, o fio vai queimar, e se ele queimar, daí a solda já não adere nele. Então o fluxo é bastante importante. Não é necessário fazer uma grande quantidade de fluxo. Só é importante que ele esteja ali em contato na banda e no fio. Todos os elementos ali que você precisa soldar tem que estar com um pouquinho do fluxo. Então agora o processo de solda é o seguinte, eu deixo já uma quantidade de solda prata desenrolada aqui, já um pouquinho esticada. Eu vou aquecer o local e quando eu perceber que ele começar a escurecer um pouquinho, é porque ele já está bem quente, aí eu começo a aplicar a solda. Mudou um pouquinho a coloração, eu já posso colocar a solda. A solda, num primeiro momento, ela vai fazer uma bolinha, ela vai acumular. Ela não espalha logo de cara, mas você vai observar que a hora que ela estiver numa temperatura adequada, ela vai espalhar. Ela começou a espalhar. E depois que ela espalha, é que ela tem uma aderência perfeita na banda. Se você não deixar ela espalhar, é porque ela não aqueceu o suficiente e corre o risco da solda se soltar da banda.
Então, depois de realizada a solda, a gente pode remover esse gesso. Tem que cuidar, às vezes o local da solda ainda está bastante quente, se você quiser pode mergulhar ele na água. E agora então, remover aqui o expansor. Agora eu vou cortar o excesso de fio e fazer o acabamento do Hyrax. Se você gostou dessa dica, então eu quero convidar você a curtir a minha página do Facebook, que é a página Fabio-Tel Lab. Lá você pode também curtir o vídeo, compartilhar para que seus amigos também possam assistir. E também quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube, que é o canal Fabio-Tel, onde eu também publico lá vários vídeos legais. Você pode clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos e assim a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Grande abraço, até mais!